Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos acompanha. Estamos no nosso 79º encontro do Grupo de Leitura do Capital, da Sociedade Brasileira de Economia Política. Estamos aqui no capítulo 35 do livro 3, bem no meados aí do capítulo 35, né, que chama Os Metais Preciosos e a Taxa de Câmbio, e paramos aqui onde está em destaque amarelo, né? No PDF, a página 699, logo depois dele estar apresentando aqui esse diálogo entre o Wilson e o Newmarch, né? E aí ele continua daqui. Bom, vou lá então. Wilson observa, em seguida, que a taxa de câmbio também é afetada pelo comércio indireto. Por exemplo, as exportações da Índia para a Austrália e a América do Norte são cobertas com saques sobre Londres, influindo assim sobre a taxa de câmbio da mesma forma como se as mercadorias fossem enviadas diretamente da Índia para a Inglaterra. Além disso, se considerarmos a Índia e a China em conjunto, veremos que a balança é desfavorável à Inglaterra, pois a China tem continuamente de efetuar pagamentos consideráveis à Índia pela compra de ópio, e a Inglaterra tem de fazer o mesmo com a China. Nesse giro, os montantes vão para a Índia. Em parênteses, nota 1787 e 1788. No número 1789, Wilson questiona se o efeito sobre a taxa de câmbio não seria idêntico se o capital, abre aspas, saísse na forma de trilhos de ferro e locomotivas ou na forma de dinheiro metálico, fecha aspas. A resposta de Newmarch é certeira. 2 pontos. Os 12 milhões enviados nos últimos anos, 12 milhões de libras esterlinas enviados nos últimos anos à Índia para a construção de ferrovias serviram para adquirir uma renda anual que a Índia tem de pagar à Inglaterra periodicamente e em prazos fixos. Abre aspas. Aqui no caso citando Newmarch, né? Quanto ao efeito direto sobre o mercado de metal precioso, o investimento dos 12 milhões de libras esterlinas só pode exercê-lo pelo tempo em que for necessário exportar metal para efetuar o investimento real em dinheiro. Fecha aspas. Nota número 1797. É uma pergunta do Weglin. 2 pontos, abre aspas. Se esse ferro, no caso os trilhos, né, não gera reembolso algum, como se pode dizer que influi sobre a taxa de câmbio? Pergunta. Resposta. Não creio que a parte do desembolso que se exporta em forma de mercadorias afete o nível da taxa de câmbio. Podemos dizer que o nível da taxa de câmbio entre dois países depende exclusivamente da quantidade de obrigações ou letras que são oferecidas num país. Comparada com a quantidade que, em troca, é oferecida no outro. Esta é a teoria racional da taxa de câmbio. No que diz respeito à remessa dos 12 milhões de libras esterlinas, o certo é que esses 12 milhões foram, por hora, subscritos aqui. Se o negócio fosse realizado de tal modo que esses 12 milhões de libras esterlinas se depositassem integralmente em moeda metálica em Calcutá, Bombaim, Madras, essa súbita demanda influiria com violência sobre o preço da prata e sobre a taxa de câmbio, como aconteceria se a Companhia das Índias Orientais anunciasse amanhã o aumento do montante de seus saques, de 3 milhões de libras esterlinas para 12 milhões. Mas metade desses 12 milhões
investida na compra de mercadorias na Inglaterra. Trilhos de ferro, madeira e de outros materiais. É um investimento de capital inglês na própria Inglaterra para determinado tipo de mercadorias que são enviadas à Índia, e aí termina a coisa. Fecha aspas. Nota 1798, o Eglin, de novo, abre aspas. A produção dessas mercadorias de ferro e madeira necessárias às ferrovias provoca um forte consumo de mercadorias estrangeiras, o que pode afetar o comércio exterior. Não é verdade? Sem dúvida. Pergunta e resposta, sem dúvida. Fecha aspas. Voltando aqui para o texto. Em seguida, Wilson assinala que o ferro representa, em grande parte, trabalho e que o salário pago por esse trabalho representaria, em grande parte, por sua vez, mercadorias importadas. Em parênteses, 9.799. Depois, logo pergunta, a nota 1801, abre aspas, de modo geral, se as mercadorias produzidas por meio do consumo dessas mercadorias importadas são exportadas em tais condições que não obtemos nenhum retorno por elas, seja em produtos, seja de outro modo, isso não faria com que a taxa de câmbio se tornasse desfavorável para nós? Pergunta. Resposta. Esse princípio foi exatamente o que ocorreu na Inglaterra durante a época dos grandes investimentos ferroviários. Fecha aspas. Aí tem um acréscimo do Engels aqui, dizendo que é a nota 1845, né? E aí o Marx diz. Durante 3, 4, 5 anos seguidos, foram investidos 30 milhões de libras esterlinas em ferrovias, quase tudo em salários. Durante 3 anos, elas mantiveram na construção de ferrovias, locomotivas, vagões, estações, um número de pessoas maior que o de todos os distritos fabris em conjunto. Essas pessoas desembolsavam o salário na compra de chá, açúcar, bebidas alcoólicas e outras mercadorias estrangeiras. Essas mercadorias tinham de ser importadas. No entanto, é certo que, durante o tempo em que se realizaram esses grandes gastos, não houve uma alteração considerável na taxa de câmbio entre a Inglaterra e outros países. Não houve drenagem, mas, pelo contrário, um afluxo de metal precioso. Fecha aspas. Só uma pausa aqui, uma pequena observação, né? Aproveitar e saudar aí o Diego que entrou agora, há pouco. No caso aqui, o Marx está falando de uma situação, né, em que na balança comercial a Inglaterra é deficitária, mas ela, ao mesmo tempo, está assegurando, não, melhor dizendo, na verdade, na balança da conta de capital ela é deficitária, porque ela está exportando capital para Índia, para as ferrovias, né? E ao mesmo tempo ela essa exportação de capital está gerando uma demanda por produtos ingleses que são vendidos também para esses locais, né? Então esse duplo movimento aqui que o Marx está olhando na balança de capital, né? E na balança comercial, né? Que aí dependendo tinha um debate que estava exportando ouro, né? Na Inglaterra estava exportando ouro, mas na verdade isso voltava para ela pelo próprio estímulo a essas manufaturas aí que a gente acabou de ler aqui, né? Bom, eu estou só falando isso, acho que todo mundo está acompanhando nesse sentido, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, senão continua a leitura aqui. Não, por favor, pode ir lá, Fernando. não, cabe aí uma pequena discussão sobre a Guerra do Ópio, né? Quer dizer, a Guerra do Ópio foi uma forma da China
ter que importar o ópio, né? Então, na medida que ela importava o ópio, ela precisava pagar por esse ópio, né? Então, esse dinheiro, ela pagava em ouro, parece, né? Isso daí. Era uma grande exportação de ouro. Então, eu não domino completamente isso daí, mas ele, no começo do texto, ele fala que essa negociação Índia-China tinha como base a própria Inglaterra. Então, embora a Inglaterra exportasse capital, ela também tinha recursos para fazer a importação. Então, esse circuito Índia, China e Inglaterra, talvez seria bom a gente, se pudesse, explicar, aprofundar um pouco mais essa relação para entender isso daí, né? Era isso que eu queria dizer. Se alguém sabe mais alguma coisa a esse respeito. Bom, eu não sou tão versado no assunto, mas você está falando ali das guerras do ópio, né? 1800, se não me falha a memória, 1838 a 42, a primeira, e aí depois tem uma segunda guerra do ópio, que é na década de 60, se não me falha a memória. E aí, se eu tô correto, me parece que a Companhia Inglesa das Índias Orientais, que ele até cita aqui em algum momento, ela estava comprando propriedades na Índia, né? E produzindo ópio que vendia para a China, mas na verdade a China começou a proibir a venda desse ópio. E é da China tentar proibir a venda desse ópio que a Inglaterra vai pressionar para fazer as guerras. Então, no fundo, as guerras vão resultar em a China ter que abrir seus portos para os produtos ingleses, para o capital inglês. Na prática, me parece que é um pouco isso. E eu acho que a Companhia das Índias Orientais estava fazendo, digamos assim, uma certa propaganda, né, do ópio, e isso estava, digamos assim, se disseminando na sociedade chinesa, enfim, né, de uma maneira muito, muito profunda. E aí os chineses tentaram coibir isso, né? Eles tentaram proibir, aí quando tenta proibir, que a Inglaterra vem para cima e não, é livre comércio, né? Livre comércio e tal. Eu acho que é um pouco esse o contexto. Agora, para a China comprar ópio, ela ia ter que pagar em ouro mesmo, né? Então, de certa maneira, esse ouro vai afluir novamente para a Inglaterra, mas não como importações, mas talvez como pagamento de sei lá, juros, lucros remetidos, porque a Companhia das Índias Orientais remetia lucro para Londres. Eu imagino que por aí que deve voltar esse ouro, né? Enfim, é o que eu me lembro, me recordo disso aqui agora. Porque nessa área ali do Afeganistão, norte da Índia, né? Papoula é uma coisa que é a planta lá do ópio, né? Tem uns montes, né? E eu acho que já é existia um certo hábito de uso, assim, meio tradicional, né? Que, de certa maneira, a Companhia das Índias Orientais vai, né, tornar em um objeto, vamos dizer assim, de consumo muito mais intenso, talvez, do que tinha em meios tradicionais. Acho que é um pouco por aí. Bom, vou continuar então aqui. Não sei se o Fernando quer ponderar alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa, senão. Não, tudo bem. Tá, então vou seguir aqui. Deixa eu ver onde é que a gente parou. Aqui. Nota 1802. Wilson reitera que, com uma balança comercial e um câmbio equilibrados entre a Inglaterra e a Índia, o envio adicional de ferro e locomotivas tem necessariamente de afetar a taxa de câmbio com a Índia. Tá vendo? Tá levando capital para lá, mas aí tem que comprar ferro de algum lugar, né? De onde é que vai comprar ferro? Vai comprar na Inglaterra, né? Eu tô entendendo isso, né?
Então, o ferro que faz a ferrovia na Índia vem da Inglaterra. Então, de certa maneira, é quase como se fosse duplicado ali, né, o fluxo favorável para a Inglaterra. Voltando aqui. Newmart não pode ver as coisas desse modo. Enquanto os trilhos forem exportados como investimento de capital e a Índia não tenha de efetuar nenhum pagamento por eles, de uma forma ou de outra. Ele acrescenta, 2 pontos, abre aspas. Estou de acordo com o princípio de que nenhum país pode ter permanentemente uma taxa de câmbio desfavorável com todos os países com que comercia. Uma taxa de câmbio desfavorável com um país produz necessariamente um curso favorável com outro. Fecha aspas. A isso, Wilson põe a seguinte trivialidade, nota 1803, 2 pontos, abre aspas. A transferência de capital não seria a mesma coisa fosse realizada dessa ou daquela forma? Pergunta. Resposta. No que se refere à dívida contraída, é evidente que sim. Fecha aspas. Nota 1804, abre aspas. Portanto, o efeito da construção de ferrovias na Índia sobre nosso mercado de capital seria o mesmo e aumentaria tanto o valor do capital como se toda a exportação fosse efetuada em metal precioso? Pergunta. Fecha aspas. E aí o Marx volta aqui para ele. O fato de o preço do ferro não ter subido foi, em todo caso, uma prova de que o, entre aspas, valor do, entre aspas, capital contido nos trilhos não havia aumentado. Do que se trata é do valor do capital monetário, da taxa de juros. Wilson quer identificar o capital monetário com o capital em geral. O fato simples é, antes de tudo, que na Inglaterra foram subscritos 12 milhões de libras esterlinas para a construção de ferrovias da Índia. Isso é algo que não tem nenhuma relação direta com a taxa de câmbio. E a destinação que se dê aos 12 milhões de libras esterlinas é igualmente indiferente para o mercado monetário. Se a situação do mercado monetário é favorável, essa subscrição não precisa gerar efeito nenhum. Do mesmo modo que as subscrições das ferrovias inglesas em 1844 e 1845 não afetaram em nada o mercado monetário. Mas, se o mercado monetário já se encontra em alguma medida em situação de aperto, a taxa de juros, sem dúvida, poderia ser atingida por essas subscrições, mas ainda que apenas no sentido de uma alta, o que, de acordo com a teoria de Wilson, teria de influenciar favoravelmente a taxa de câmbio para a Inglaterra, isto é, refrear a tendência à exportação de metal precioso. Se não para a Índia, para outros países. O Sr. Wilson pula de uma coisa para outra. A pergunta número 1802 disse que a taxa de câmbio teria de ser afetada. Na 1804, o que teria de ser afetado é o, entre aspas, valor do capital. São duas coisas muito distintas. A taxa de juros pode influir sobre a taxa de câmbio e esta influir sobre a taxa de juros. E esta última pode variar mantendo-se constante a taxa de câmbio. Não entra na cabeça de Wilson que, na remessa de capital para o exterior, a mera forma em que o capital é remetido faça tal diferença no efeito produzido. Isto é, que a diferença de forma do capital tenha essa importância, ainda mais quando se trata de sua forma dinheiro, o que contradiz abertamente a economia esclarecida. Newmart responde a Wilson de modo unilateral, porquanto não lhe chama atenção para seu salto repentino
e sem nenhuma justificativa da taxa de câmbio para a taxa de juros. A resposta de Newmark àquela pergunta número 1804 é incerta e vacilante. Dois pontos, abre aspas, o Newmark falando agora. Sem dúvida, quando se trata de levantar 12 milhões de libras esterlinas, seria indiferente no que diz respeito à taxa geral de juros, se esses 12 milhões fossem exportados em metal precioso ou em materiais. Creio, porém, e aí o Marx, entre parênteses, faz um acréscimo aqui, né? Bela transição, essa palavra, porém, para agora dizer exatamente o contrário, volta agora para o Newmark. Né? Creio, porém, que isso não seria de todo indiferente. Aí o Marx faz um novo acréscimo, seria indiferente, no entanto, não seria indiferente. Volta para o Newmark. Porque, num caso, os 6 milhões refluiriam imediatamente, ao passo que, no outro, não refluiriam com tanta rapidez. Por isso, faria alguma, aí o Marx diz, quanta precisão, volta para o Newmark, diferença se os 6 milhões de libras esterlinas fossem investidos dentro do país ou enviados para, em sua totalidade, ao exterior. Fecha aspas, volta para o Marx, que pergunta, o que quer dizer que os 6 milhões de libras esterlinas refluiriam imediatamente? Pergunta. Na medida em que esses 6 milhões de libras esterlinas se investem na Inglaterra, existem na forma de trilhos, locomotivas, etc., enviados para a Índia, de onde eles não voltam, e seu valor só retorna mediante amortização. Isto é, muito lentamente, enquanto 6 milhões de libras esterlinas em metal precioso talvez retornem in natura, muito rapidamente. Ao serem investidos em salários, os 6 milhões de libras esterlinas foram consumidos, mas o dinheiro em que foram adiantados continuou a circular no país como antes, ou é incorporado à reserva. O mesmo ocorre com o lucro dos fabricantes de trilhos e com a parte dos 6 milhões de libras esterlinas destinada a repor seu capital constante. Por conseguinte, Newmark só emprega essa frase ambígua sobre o refluxo para não dizer diretamente que o dinheiro permaneceu no país. E, na medida em que funciona como capital monetário emprestável, a única diferença para o mercado monetário, abstraindo da possibilidade de que a circulação possa ter absorvido uma quantidade maior de dinheiro metálico, fecha parênteses, é de que ele é desembolsado por conta de A e não de B. Esse tipo de investimento em que o capital se transfere ao exterior em mercadorias e não em forma de metal precioso, só pode influir na taxa de câmbio, abre parênteses, a saber, não com o país em que o investimento se realiza, fecha parênteses, na medida em que a produção dessas mercadorias exportadas exige importações extras de outras mercadorias estrangeiras. Nesse caso, a produção não se destina a liquidar essas importações a mais. O mesmo ocorre em todas as exportações a crédito. Trata-se de investimentos de capital ou de operações comerciais comuns. Além disso, essas importações extras podem provocar, por repercussão, uma demanda adicional por mercadorias inglesas, por exemplo, nas colônias ou nos Estados Unidos. Chegamos aqui num 3 pontinhos que o Marx coloca, né, quando ele encerra um momento ali do capítulo. Eu consulto se alguém quer fazer uma pausa, comentar algum ponto. Continuamos. Então, não, vou continuar, então. Porque acho que ainda tem bastante texto, né? Acho que a gente talvez não consiga exatamente terminar hoje, mas vamos ver. Bom. Aqui. Antes, na nota número 1786, o Newmark havia dito que, devido às letras da Companhia das Índias Orientais, as exportações da Inglaterra para a Índia eram maiores que as importações.
Sir Charles Wood o interroga sobre isso. Esse superávit das exportações inglesas para a Índia, sobre as importações da Índia à Inglaterra, se deve, na realidade, a uma importação da Índia pela qual a Inglaterra não paga equivalente nenhum. Os saques da Companhia das Índias Orientais, em parênteses, hoje do governo das Índias Orientais, se reduzem a um tributo imposto à Índia. Em 1855, por exemplo, as importações da Índia à Inglaterra foram de 12.670.000 libras esterlinas. Já as exportações da Inglaterra à Índia foram de 10.350.000 libras esterlinas. Saldo a favor da Índia, 2.250.000 libras esterlinas. Abre aspas. Aqui eu não sei quem está falando, talvez seja o Newmart. Não, acho que esse Charles Wood. Abre aspas. Se a situação se esgotasse nisso, essas 2.250.000 libras esterlinas sobrantes teriam de ser remetidas de alguma forma à Índia. Mas aqui surgem as reivindicações da India House, que anuncia estar em condições de emitir letras sobre as diversas presidências da Índia, no montante de 3.250.000 libras esterlinas. Fecha aspas, Marx faz um acréscimo aqui, montante recebido para cobrir as despesas londrinas da Companhia das Índias Orientais e para os dividendos a ser pagos aos acionistas. Fecha parênteses, abre aspas, continua na citação. Com o que não só se liquida o saldo das 2.500.000 libras esterlinas produzido por via do comércio, mas gera ainda um excedente de 1 milhão de libras esterlinas. Nota 1917. Nota 1922, Wood, né? Charles Wood. Abre aspas. Então, o efeito desse saque da India House não consiste em aumentar as exportações para a Índia, mas sim em reduzi-las, portanto, proporcionalmente. Fecha aspas. O Marx aqui acrescenta, ele deveria dizer, dois pontos, em reduzir a necessidade de cobrir as importações da Índia com exportações feitas para esse país no mesmo montante. Fecha parênteses. O senhor Newmart explica isso dizendo que os ingleses, em troca dessas 3.700.000 libras esterlinas, exportam, entre aspas, bom governo à Índia. Nota 1925. Wood, que como ministro para a Índia conhecia muito bem o tipo de, entre aspas, bom governo que os ingleses exportavam àquele país, diz com acerto e ironia, na nota 1926, dois pontos, abre aspas. Quer dizer, então, que a exportação que, como o senhor diz, é provocada pelos saques da India House, constitui uma exportação de bom governo e não de mercadorias? Pergunta. Fecha aspas. Uma vez que a Inglaterra, volta para o Marx, uma vez que a Inglaterra exporta muito, entre aspas, desse modo, como bom governo, entre aspas, investimentos de capital em países estrangeiros, recebendo, portanto, importações completamente independentes da marcha normal dos negócios, tributos, em parte, por, entre aspas, bom governo exportado, em parte, como rendimento do capital investido nas colônias e em outros lugares, tributos pelos quais não tem de pagar equivalente nenhum. Então, é evidente que a taxa de câmbio não é afetada pelo fato de que a Inglaterra se limita a consumir esses tributos sem exportar nada em troca.
É igualmente evidente que a taxa de câmbio não é afetada se volta a investir esses tributos, não na Inglaterra, mas no exterior, produtivo ou improdutivamente. Se os emprega, por exemplo, no envio de munições à Crimeia. Além disso, na medida em que as importações do exterior entram no rendimento da Inglaterra, naturalmente elas têm de ser pagas, seja como tributo, em cujo caso não há necessidade de um equivalente, seja como meio de intercâmbio contra esses tributos não pagos, seja pela via normal do comércio. A Inglaterra pode consumi-las ou voltar a investi-las como capital. Nenhum dos dois empregos afetará a taxa de câmbio, coisa que o sábio Wilson não vislumbra. Se uma parte do rendimento é formada por produto nacional ou estrangeiro, e, neste último caso, pressupõe-se simplesmente a troca de produtos nacionais por estrangeiros, o consumo desse rendimento, produtivo ou improdutivo, em nada altera a taxa de câmbio, ainda que influa na escala de produção. A isso devemos nos ater para avaliar o que se diz a seguir. Tem uma mão levantada. Só uma questão rapidinho. Esse negócio de falar que tem uma exportação de bom governo, eu acho que só reforça uma coisa que a gente já estava meio que vendo nos capítulos anteriores até, né? De como que, quando ele estava falando, na verdade, da lei de 1844, né? Como que, na verdade, com o padrão ouro, o que a Inglaterra está conseguindo exportar, na verdade, é uma certa divisão internacional do trabalho, né? Porque aqui eu acho que ele está focando um pouco mais nessa relação entre exportação de capital da Inglaterra e como que essa exportação de capital ela faz com que a Inglaterra ganhe na forma também de uma certa demanda, né, por essas colônias aí de produtos ingleses e tudo mais. Só que eu acho que tem um outro lado também, né, que vale tanto para a Índia quanto vale aqui para o Brasil e outros países e tal, que essa necessidade, né, de manter as reservas ali acaba subordinando esses países a terem que se especializar na exportação de alguma coisa específica, né? Um produto agrícola, um mineral, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que a exportação do bom governo também passa por aí, não é só abrir, de certa maneira, essas economias para os investimentos estrangeiros diretos da Inglaterra. Acho que é também forçar essas economias, de certa maneira, a necessariamente ocuparem uma função específica na divisão internacional do trabalho. Assim. Eu não sei, eu acho que tem que digamos, somar isso a isso que o Marx aqui está falando, né? Senão fica parecendo que a Inglaterra só ganhou, na verdade, com a exportação de capital. Eu acho que não foi só com isso. Assim. Fernando, por favor. O ponto aí que parece que tem uma diferença entre a exportação, a, a, a exportação de capital, né, ou a balança comercial e a balança de serviço. Você tem um déficit na balança de comercial, mas você tem um superávit na balança de serviço, quer dizer, os dividendos aí, que é uma coisa muito atual. Os Estados Unidos têm um déficit na balança comercial e tem um superávit na balança de serviço. Quer dizer, essa remessa de dividendos compensa aquela exportação de capital. E uma outra reflexão também que me surge é sobre o investimento direto estrangeiro de curto e longo prazo, né? Quer dizer, você não teve, aqui no Brasil não teve, eu não me lembro de nenhuma obra de infraestrutura que teve um capital estrangeiro como patrocinador, nenhum. Quer dizer, toda obra. Bom, nós temos aquela Companhia Siderúrgica Nacional, né, que foi um parto para existir, que era um investimento de longo prazo na infraestrutura. E o capital estrangeiro fugia disso. Mas nessa época aí,
era necessário, com ferrovias, são um investimento de retorno lento, né? E é exatamente o que a China faz hoje com a Rota da Seda, que são investimentos em infraestrutura de recuperação lenta, né? Outra coisa que eu vejo aí também é quando ele fala da exportação de trilhos, quer dizer, o pagamento de salários é feito na Inglaterra, então entra na circulação, né? Normal. Porém, a valorização do capital, que é feita quando esse investimento vai dar retorno, se dá posteriormente, né? Então, quer dizer, há um retardamento na valorização do capital, porém, todo esse capital adiantado gasto em salário se reverte na circulação dentro da própria Inglaterra, né? E a valorização do capital vai se dar mais lentamente quando as linhas férreas entrarem em funcionamento, e aí o pagamento vai ser pela balança de serviços, né? Não sei, é isso que me ocorre. Sim, mas só uma observação, você falou, não lembra um investimento de capital estrangeiro em infraestrutura, mas a São Paulo Railway, companhia de estrada de ferro, acho que ela era britânica, né? Capital britânico. Mas era PPP. Ah. Era PPP, tinha participação, aliás, foi uma das PPPs muito bem feitas no Segundo Império, e muito melhores do que favoráveis, muito melhores para o Brasil do que as PPPs mais recentes. Foram negociadas de uma maneira muito melhor naquela oportunidade, mas era PPP. Ah, entendi. Então não era 100% ingleses, Não, né? não. Eu acho que tem essa dimensão aí que o Fernando falou, e também uma coisa que a Raquel comentou, né? Essa coisa do bom governo, a exportação de um bom governo. Isso é muito curioso, né? Porque, na verdade, um bom governo é aquele que paga a sua dívida externa direitinho, né? Um bom governo é aquele que, vamos dizer assim, mantém as relações econômicas com a Inglaterra estáveis, né? Mesmo que isso implique, na verdade, uma transferência de riqueza via balanço de serviços, como o Fernando está comentando aí, né? Enfim, isso também é uma coisa bem presente hoje em dia, né? A gente está vendo aí o que o Trump está fazendo com o tarifaço é atacar quem ele considera que não é um bom governo, né? Um bom governo de acordo com os interesses dos Estados Unidos, né? E aí isso aí tem uma coisa, uma origem nesse momento que o Marx está escrevendo. Um outro ponto de reflexão aí que me vem é o problema da armadilha da dívida pública, né? Quer dizer, quando há excesso de capitais, como foi lá no petrodólares, etc., os países ávidos de se desenvolverem, tipo desenvolvimento aí, Geisel e outras coisas em vários países do mundo, inclusive na África, caíram na dívida pública e ficaram, aí a dívida era bancada pelos próprios governos, não era nem, e aí nunca mais conseguiram sair. O Brasil saiu por causa do boom das commodities, mas os países africanos estão pagando caro essa armadilha da dívida, né? Quer dizer que aí eles têm que bancar o bom governo, né? E aí ficam reféns do Fundo Monetário Internacional, coisas desse tipo. Só onde que a gente tinha parado aqui, era aqui, né? Acho que é esse aqui, né? Tá. Vamos ler mais uma esticadinha aqui. Então, vamos lá. Nota 1934. Wood pergunta-lhe
como a remessa de artigos bélicos para a Crimeia afetaria a taxa de câmbio com a Turquia? Newmart responde, abre aspas. Não creio que o simples envio de artigos de guerra afete necessariamente a taxa de câmbio, mas o envio de metal precioso, por certo, afetaria. Fecha aspas. Aqui ele distingue, portanto, entre capital em forma de dinheiro e outro tipo de capital. Então, Wilson pergunta, nota 1935, abre aspas. Quando o senhor realiza uma exportação em grande escala de um artigo qualquer, não coberta por outra importação correspondente, o Marx faz um acréscimo aqui. O senhor Wilson esquece que, no que tange à Inglaterra, importações muito importantes são realizadas sem que haja exportações correspondentes, exceto na forma de exportação prévia de, entre aspas, bom governo, ou de capital de investimento. Importações que, em todo caso, não entram no movimento normal do comércio. Mas essas importações serão novamente intercambiadas, por exemplo, por produtos norte-americanos, e estes serem exportados sem uma contrapartida de importações correspondentes, e nada altera o fato de que o valor dessas importações pode ser consumido sem uma saída equivalente de produtos para o exterior. Tais produtos foram recebidos sem uma exportação correspondente, razão pela qual também podem ser consumidos sem entrar na balança comercial. Aí fecha esse parênteses e aí volta para a citação, né? Na verdade, tinha aqui, né, um artigo qualquer não coberto nenhuma outra importação correspondente. O senhor paga a dívida externa que foi contraída pela importação. Fecha aspas. Aí, novamente, o Marx aqui. A parênteses. Se essa importação já tivesse sido paga previamente, por exemplo, mediante o crédito concedido ao exterior, não se contrairia com isso dívida nenhuma. E a questão não teria a menor relação com a balança internacional. Ela se reduziria a desembolso produtivo ou improdutivo, não importando se os produtos consumidos são nacionais ou estrangeiros. Fecha parênteses, volta aqui para a citação, abre aspas. Por isso, essa operação afetaria necessariamente a taxa de câmbio, ao não se pagar a dívida externa, porquanto sua exportação não teria uma importação correspondente. Isso se aplica, de modo geral, a todos os países. Fecha aspas. Vamos, pelo menos, terminar aqui nesses 3 pontinhos, né? A exposição de Wilson equivale a dizer que toda exportação, sem contrapartida de uma importação, correspondente a ela, é, ao mesmo tempo, importação sem exportação correspondente. Isso porque, na produção do artigo exportado, entram mercadorias estrangeiras, portanto, importadas. O pressuposto é que cada uma dessas exportações se baseia numa importação não paga, ou a gera, isto é, cria uma dívida externa. No entanto, isso é falso, mesmo abstraindo das 2 circunstâncias a seguir. 2 pontos. Primeiro, importações gratuitas, pelas quais a Inglaterra não paga equivalente nenhum, como ocorre, por exemplo, com uma parte de suas importações da Índia. Ela pode trocar por artigos importados da América e exportar estes últimos sem uma importação em contrapartida. Em todo caso, no que diz respeito ao valor, ele apenas terá exportado o que nada lhe custou. Segundo, pode ter pago importações, por exemplo, americanas, que constituem capital adicional. Se essas importações são consumidas improdutivamente, como em munições de guerra, isso não constitui dívida nenhuma com a América, tampouco afeta a taxa de câmbio com esse país. Newmart se contradiz nos números 1934 e 1935, e Wood chama sua atenção para isso, no número 1938. 2 pontos, abre aspas.
Se nenhuma parte das mercadorias empregadas na fabricação dos artigos que exportamos sem receber nada em troca, gasto de guerra, o Marx acrescenta aqui, derivam do país para onde são enviados esses artigos, de que modo isso afeta a taxa de câmbio com esse país? Pergunto. Supondo que o comércio com a Turquia se encontre num estado normal de equilíbrio, como a taxa de câmbio entre a Inglaterra e a Turquia é afetada pela exportação de artefatos bélicos para a Crimeia? Pergunta. Fecha aspas. Volta para o Marx. Ao chegar a esse ponto, Newmark perde a imparcialidade, esquece que já respondera com acerto a essa mesma pergunta simples no número 1934 e diz, abre aspas, parece-me que esgotamos a questão prática e adentramos agora numa região deveras elevada de discussão metafísica. Fecha aspas, chegamos aqui nos 3 pontinhos, né? E, dado o avançado da hora, acho que vamos parar por aqui e talvez conversar sobre o que a gente leu. Se alguém quiser trazer um ponto, comentar alguma coisa. Eu aproveito que estou aqui já com o microfone aberto, né? Ele comenta aqui essa, vamos dizer assim, a falsidade, né, dessa ideia de que se trata de uma exportação sem importação, né? E aí ele abstrai aqui 2 circunstâncias que eu confesso que essa primeira aqui me pareceu meio estranha, né? Importações, ele chama aqui de importações gratuitas, como as que ocorrem da Índia. Ele estaria aqui se referindo, talvez, a essa, por exemplo, vai fazer a estrada de ferro, então vai captar dinheiro, né, da Inglaterra para a Índia, mas esse capital dinheiro vai ter que comprar ferro que vai ser comprado da Inglaterra, mesmo que ele, na verdade, não seja minerado na Inglaterra. Vai ter que contratar trabalhadores assalariados, que vão comprar mercadorias que são, em grande medida, importadas da Inglaterra. É disso que ele está se referindo? Ou vocês percebem outra coisa? Porque foi isso que me pareceu. Às vezes tem envio de renda que é sem contrapartida mesmo, né? Não necessariamente está implicando que vai ter importação depois e tudo mais, às vezes sem contrapartida mesmo. Tipo os Mas impostos, assim, depende. uma espécie de impostos, vamos dizer assim? Pode ser. Não sei, porque depende, eu teria que explicar melhor o que quer dizer com importações gratuitas, porque antes ele estava falando de coisas que não tem contrapartida, né? Então, eu não sei exatamente. Uma coisa que não tem contrapartida hoje, por exemplo, é quando pessoas, tipo, residentes que estão em outro país, né, sei lá, brasileiros que estão em outro país, enviam parte da sua renda para pessoas da família aqui no Brasil. Isso seria uma coisa sem contrapartida, assim, né? Ou Eu se acho que fosse operação de capital, seria compra de patrimônio, assim, sem... Se, por exemplo, um brasileiro está na gringa e compra um patrimônio lá,
ele está enviando, de certa maneira, tem que ter essa remessa, esse fluxo financeiro, mas não tem uma contrapartida. Você vai comprar lá e acabou, não vai ter contrapartida. Não sei se ele está sendo técnico nesse ponto, assim, de querer buscar alguns exemplos que realmente não têm contrapartida, ou se isso aqui é só um joguinho de palavras para dizer gratuito, no sentido metafórico, assim, não sei. Eu acho que gratuito é no sentido de que não tem vamos dizer assim, uma troca direta ali envolvida, né? Esse exemplo que você falou dos residentes faz muito sentido, porque no caso inglês, né, começa a ter no século XIX presença cada vez maior de militares ingleses, soldados ingleses, comerciantes ingleses, ligados direto ou indiretamente à Companhia das Índias Orientais, que vai comprando terra na Índia, e essas pessoas vão morando na Índia e vão também importando na Inglaterra, né? Porque elas têm um certo padrão de consumo. Então, se elas vão se instalando na Índia, vai se instalando também comerciantes de importação e exportação, que vão, na verdade, o salário dessa galera, né? A renda dessa galera, né? A subsistência vai ser gerada na Índia, mas vai ser comprada boa parte na Inglaterra. Então, de certa maneira, faz sentido, né? É como se a Inglaterra tivesse digamos, vendendo coisas sem comprar nada em contrapartida da Índia, né? Os residentes que acabam transferindo renda, né? Acho que faz sentido. Eu imagino que deve ter a ver com isso mesmo. Bom, não sei se alguém quer pontuar mais alguma coisa, levantar algum ponto. Então, não vejo manifestações. Vamos parar então por aqui, deixar marcado. Estamos na página 706 aqui do PDF. E semana que vem a gente continua, então. Certo? Pausar aqui a gravação.